queridos, satisfação poder tê-los novamente aqui na nossa aula de oratória, continuando a unidade 4, que fala sobre processos de comunicação, parte 5. Eu sou a professora Julie Schultz, especialista em comunicação e oratória e também em educação corporativa. E agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre comunicação assertiva. Vamos continuar a nossa aula. Comunicação assertiva. Um emissor é assertivo quando ele consegue manifestar as suas ideias e pensamentos de forma simples, de claro entendimento e sem, principalmente, desrespeitar as demais opiniões. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho uma comunicação assertiva, a outra pessoa, vamos dar um exemplo de um atendimento. Aquele cliente, ele tem o quê? Ele tem o pensamento dele. E eu tenho o meu pensamento referente a um determinado assunto. É claro que nós colocamos ali que o cliente, a pessoa com quem eu estou atendendo, eu preciso dar a ele toda a minha atenção e assistência possível. Mas é claro que quando eu estou numa comunicação e ter uma comunicação assertiva, é quando eu tenho ali aquilo que eu acredito, os meus pensamentos, aquilo que eu acredito que é correto, e a outra pessoa tem ali os pensamentos dela. Naquele momento eu não desrespeito aquilo que ela pensa de forma diferente de mim, e sim, eu respeito. E dentro das diferenças eu encontre ali o quê? Uma solução que seja boa para ambos. Então, a comunicação assertiva, por exemplo, com um colega de trabalho que pensa de forma diferente de você, naquele momento vocês precisam trabalhar juntos. Então, ali vocês irão encontrar um denominador comum para que vocês saiam dentro das diferenças, que vocês possam obter sucesso dentro das diferenças, encontrando algo em comum que ambos acreditam ou que possa ser realizado e acontecer sem ferir o pensamento de cada um, sem desrespeitar o pensamento de cada um. Conseguiram entender? Vamos entender agora e aprender sobre a comunicação passiva, agressiva e passiva-agressiva. Vamos lá, qual a comunicação passiva? Vou dar um exemplo bem simples para você. Sabe aquela pessoa que está no momento da reunião ou que recebe delegações e que ela fica quieta, ela não compartilha a opinião dela, mesmo quando solicitada? Imagina quando não for, jamais. Ela presta atenção, ela escuta, mas ela não fala nada com receio do quê? De magoar a outra pessoa, ou que talvez aquilo que ela pense seja diferente, destoante do que o grupo acredita. Então, para ela não ser a diferente ou o diferente, então ela pensa ou ele pensa assim, não vou falar. Vou ficar quietinho e vou de acordo com o que todos acreditarem ou julgarem ser o melhor. Então essa é a comunicação passiva. Então as pessoas que praticam muito isso têm grandes problemas de até mesmo se identificar dentro do perfil profissional. E precisa, neste momento, praticar a escutatória, mas a pessoa passiva pratica demais em excesso. Já a pessoa agressiva é aquela pessoa que faz o quê? Brincadeirinhas sem graça. Sabe aquela pessoa que ela tem um volume de voz mais invasivo, que parece que ela tá brigando com você ou que ela tá gritando com você por algum motivo? Conhece pessoas assim? Comunicação agressiva. Ou quando fala assim, e aí, orelhudo? Ah, brincadeira. Não. Ah, poxa, é brincadeira. Sabe aquelas brincadeirinhas de mau gosto com o aspecto físico de alguém ou com algum problema psicológico que aquela pessoa tenha, com algum aspecto que seja ali algo que precisa ser desenvolvido e algo particular daquela pessoa. Então, quando você faz aquelas brincadeirinhas sem graça, ou se você conhece aquelas pessoas que fazem brincadeirinhas sem graça, é muito interessante que você compreenda que aquela pessoa tem um perfil mais agressivo. Então, mesmo que às vezes ela não tenha noção, por conta de cultura, como foi criada, mas vem aí de uma cultura familiar, mas é muito importante, se você pratica, encerrar qualquer tipo de prática de bullying, ofensa e brincadeirinhas sem graça, porque isso realmente incomoda bastante as pessoas que estão naquele ambiente, principalmente a pessoa que recebe essas brincadeirinhas, o seu receptor neste caso. E passivo-agressivo é aquela pessoa que está numa reunião, por exemplo, ela não fala nada, ela só escuta, presta atenção. E quando você vira as costas, ela fala assim, eu não gostei não do que aquela pessoa disse, do que ele disse. A ideia não me parece ser muito legal. Ou seja, ela teve toda a reunião para falar, para comunicar,
naquele momento o que ela pensava, mas ela preferiu ficar quieta e passar a ideia de que ela tinha concordado. Mas por trás ela não concorda e ainda pratica o quê? O correio da má notícia, pratica, ele larga aquele veneninho bem de leve. Então, a pessoa passiva e agressiva, eu digo que é um perfil de comunicação muito perigoso, porque é aquela pessoa que não dá para você confiar, é aquela pessoa que não é digna de confiança. Então, tome cuidado, porque se você pratica, tá na hora de você rever esse tipo de atitude. E se você conhece alguém que pratica e vem aí trazendo para você essa informação de que na hora ali concordou, mas depois vem trazendo as discordâncias e compartilhando com você, naquele momento a ideia que você precisa ter, a sua atitude precisa ser de interromper aquele correio da má notícia, interromper aquele tipo de comentário. Como? Para não parecer ser mal educado ou uma pessoa grosseira. Como que eu posso fazer isso, prof? Simplesmente falar assim, nossa, você pensa que é assim? Fala com o diretor, marca ali uma reunião com o gerente para você expor essa sua ideia, porque ali naquele momento da reunião era para a gente justamente compartilhar, mas se você não está de acordo, eu penso que seria interessante você falar e expor a sua ideia, porque a contribuição é muito importante e nas próximas reuniões contribua. Naquele momento a pessoa vai entender que você não é o carteiro da má notícia. Então, essa pessoa vai interromper esse tipo de comentário com você e você se afasta desse tipo de perfil de pessoas, tá bem? Fica aí a dica para vocês, ok, meus queridos? E ficamos por aqui na nossa disciplina, eu espero na nossa disciplina, na nossa unidade 4, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante, é de suma importância que vocês pratiquem a cada módulo, a cada unidade que nós vamos aprendendo e adquirindo mais informações. E como não poderia ser diferente, meus queridos, vamos emanar uma palavra de prosperidade? A palavra é sucesso, vocês já estão sabendo. Vamos lá? 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até a próxima unidade!